Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo aqui pra gente acompanhar a repercussão da mídia a respeito de mais uma vitória do Verdão, né? Verdão que tá invicto na temporada fora de casa, 5 jogos, 5 vitórias. Palmeiras é líder agora isolado, com 4 pontos de diferença pro Flamengo, que empatou com o Botafogo. Vamos comer o pessoal do Mesa Redonda aqui falando um pouco sobre essa vitória do Verdão. Palmeiras que não jogou bem, porém acabou vencendo de virada fora de casa. Excelente resultado, família. Também vamos acompanhar um pouco do Paulo Massini aqui. Os créditos vão estar todos aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Alô, alô, muito boa noite. O Mesa Redonda está começando. O Palmeiras permanece na liderança. Venceu mais uma de virada o Bragantino 2-1. O Zé Paz está lá em Bragança Paulista. João Martins, técnico do Palmeiras, falando depois de mais uma vitória. Vamos ouvir e na sequência te apresento os convidados. Se liga na tela. Às vezes pergunta-me, mas sabe que por onde ele for, se quiser ficar, se quiser continuar a trabalhar comigo, eu vou estar sempre 100% disponível. Mas esses assuntos têm que ser com ela. Boa noite, João. Meu nome é Gabriele Simoni. Os 3 próximos jogos do Palmeiras são contra os primeiros colocados na tabela, né? Além da importância de bons resultados nesses jogos, o quanto eles vão servir de teste e preparação para o Mundial, que vai ser em seguida, o que vocês acham que vocês ainda têm que ajustar? Obrigada. Boa noite. Há 2 dias o treinador chamou o elenco ao vestiário e disse exatamente isso, que foi... Se pudéssemos escolher jogos para nos prepararmos da melhor forma possível, escolheria os 3 primeiros, porque no momento são as 3 equipas mais fortes. E é isso que aconteceu, um acaso, e preparou-os para isso e disse que estes 3 jogos eram essenciais e fundamentais para nos prepararmos o melhor possível para o que aí viesse, porque são com as 3 equipas mais fortes no presente do futebol brasileiro, no Brasileirão. E é isso, é usar esta mentalidade. Sabíamos hoje a dificuldade que era apanhar uma equipa fresca como o Bragantino, e tivemos algumas dificuldades, temos que ser sinceros, principalmente no primeiro tempo, mas no final foi positivo por tudo, por esta forma de conseguir dar a volta por cima nas dificuldades, a resiliência, o trabalho. Às vezes, quando não dá na qualidade, tem que dar na transpiração, na vontade, no querer, porque assim também se ganham muitos jogos, e melhor teste era impossível. Dar os parabéns aos jogadores porque conseguiram ter uma nota positiva. Este ano, neste momento, estamos a tentar ser um pouquinho mais equilibrados. Se repararmos, há alguns jogadores que ficam fora tanto das convocatórias como do 11 inicial, para podermos chegar num momento do Mundial de Clubes todos preparados, todos disponíveis, de forma a todos poderem ajudar nesse momento importante. Uns só a treinar, outros no banco sem entrar, outros nas substituições e outros a jogar a titular. E eles sabem disso, todos preparados naquele momento, e queremos que todos estejam disponíveis, é para isso que estamos a trabalhar, sabendo que no futebol não há 100% de certezas, pode haver alguma lesão no jogo de quinta-feira, mas olhando jogo a jogo, porque o nosso trabalho, a nossa profissão obriga-nos, principalmente no Palmeiras, a ganhar todos os jogos. Então não podemos agora lembrar-nos de fazer uma pré-temporada para o Mundial de Clubes, é impossível fazer isso. Então estamos a usar todos os jogos para nos preparar o melhor possível para esse momento. Por exemplo, na Europa os campeonatos estão a acabar, vão dar quase todas as equipas uma semana de férias, e nós ainda vamos estar a competir, os jogadores vão para as seleções, vão ter connosco aos Estados Unidos 3 dias depois de nós já lá estarmos. Isto tudo conta, isto tudo é ponderado, mas felizmente conseguimos ter uma data FIFA antes, que nos vai ajudar a ajustar algumas coisas no nosso planeamento. Mas pensando isso, pensamos nas horas vagas, nas tardes que temos, porque todo o foco é ganhar agora quinta-feira. Isto é um extra que nós fazemos no nosso planeamento, do nosso trabalho. Boa noite, João, Maria do Correio de Atibaia. Hoje a gente viu uma vitória importante do Palmeiras aqui em Bragança Paulista, né? Contra um Bragantino que estava em boa fase. E, na sua opinião, qual que foi a maior dificuldade que o Palmeiras enfrentou o Bragantino aqui, né, na sua análise? Boa noite. Foi das vitórias mais difíceis que tivemos este ano. As dificuldades é a intensidade que eles conseguem pôr nos lances e a organização que têm. É difícil jogar quando uma equipa consegue ter timings de pressão e consegue fazer aquele 3-3 na primeira fase. Nós gostávamos de ter tempo e espaço para poder jogar e construir, mas o Bragantino não nos dá, obriga-nos a estar a errar. Muitas vezes, vimos hoje, não vi a estatística, mas deve ter sido os jogos que tivemos uma percentagem de passes errados maior. Porquê? Porque estamos a ser pressionados, estamos a ser bem pressionados, estamos a ser bem condicionados, e o Bragantino tem essa qualidade, e isso criou-nos muitas dificuldades, especialmente no primeiro tempo.
tínhamos poucos jogadores no corredor da bola para tirar, o Bragantino não nos dava espaço, fechava-nos as linhas de passe por trás, não conseguíamos rodar o corredor do jogo, o espaço que tínhamos no corredor era só a profundidade, os zagueiros são muito rápidos do Bragantino, precisávamos de ganhar conseguir segurar essa bola para depois jogar de frente, e tivemos essas dificuldades. Claro que todos nós, na teoria, quando planeámos o jogo, pensávamos que íamos conseguir ser superiores, mesmo com essas dificuldades, não conseguimos, o Bragantino teve esse mérito, mas depois no segundo tempo conseguimos encontrar outros espaços, conseguimos pôr o Maurício por dentro a fazer um terceiro volante, a encontrar mais bolas nas costas dos médios deles na pressão, conseguimos ter o Luigi a receber a bola de frente para o lateral direito e a conseguir empurrar a equipa para a frente, e isso tudo conseguimos crescer no jogo, conseguimos estar um pouquinho mais por cima, e foi essa vantagem. Podíamos ter empatado o jogo na mesma, perdido o jogo, mas felizmente ganhámos, mas foi essa a diferença do jogo, e se eu conseguir dizer, foi dos jogos mais difíceis desta temporada. Porque o João Martins destacou bastante que foi um dos jogos mais difíceis da temporada. Foi para tudo isso, agora mais uma vez com tranquilidade. Não é mais no antigo Marcelo Stefani, né? O estádio do Bragantino, o Nabizão está passando por reforma. Você está falando de onde nesse momento? O Bragantino está jogando aonde aí na belíssima cidade de Bragança, Zé Paz? Boa noite. Boa noite de novo, Garrafa. Na sempre aprazível Bragança Paulista. Agora o Bragantino está jogando aqui no estádio municipal, né? No Cícero de Souza Marques, porque o estádio Nabi Abichedi está passando por uma ampla reforma, vai virar uma arena. Por isso o Red Bull Bragantino vai mandando as suas partidas aqui no estádio municipal. E eu tô aqui nessa zona mista improvisada, como eu disse para você na minha primeira entrada aqui. Realmente foi um jogo bastante complicado para o Palmeiras. O primeiro tempo foi mais para o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino teve as melhores oportunidades. Fez 1-0 com o Gabriel, ex-atleta exatamente do Palmeiras, jogador que foi campeão brasileiro em 2016 pelo Palmeiras, da Copa do Brasil de 2015, mas aí no segundo tempo o João Martins faz uma série de alterações, 4 alterações ali com menos de 20 minutos do segundo tempo, e o Palmeiras consegue virar esse jogo, primeiro com o Murilo, que jogou como titular ao lado do Gustavo Gomes no miolo de zaga, e depois com o Maurício, que entrou no decorrer da partida. Então vitória importante do Palmeiras, que chega aos 22 pontos no Campeonato Brasileiro, é o líder da competição, 9 vitórias consecutivas para o Palmeiras como visitante, algo que não acontecia desde 1996, quando um certo Luiz Antônio Correia da Costa, o popular Miller, jogava na Sociedade Esportiva Palmeiras. Campeonato por pontos corridos você ganha em cada partida. O Palmeiras está iniciando muito bem, é para ficar muito atento e vou um pouco mais além. É o grande favorito à conquista do Brasileirão ou calma, Garrafa, nessa hora, Cleiton? Cara, eu acho que sim, Garrafa. O Palmeiras iniciou muito bem, né? Iniciou muito bem, principalmente fora de casa. Fora de casa tá indo, o time tá voando, voltou a jogar bem. Tava comentando até com o Alex aqui, né? Mesmo não jogando bem, mas ganha. Isso é importante. E campeonato se ganha sim. Pois é, o Palmeiras vive um momento mágico, né? Porque até quando não joga absolutamente nada, quando vinha fazendo uma partida péssima, nada dando certo, os principais jogadores do Palmeiras errando tudo, né? O Richard Rios, o Estevão, o Flaco Lopes, o Piquerez. Individualmente, o time no primeiro tempo perderia do nosso time da Gazeta aqui. Fácil. Mas no segundo tempo, tem a conversa do técnico, que não era o Abel hoje, era o João Martins, porque o Abel estava suspenso. Tem as alterações, principalmente no meio do segundo tempo. As do intervalo nem funcionaram tanto, mas as do meio do segundo tempo funcionaram, quando ele meteu os meninos. O Thales, o Luigi, o Maurício entrou e acabou dando uma força para o Palmeiras, pelo menos suficiente para virar o jogo. E quando não dá na técnica, quando não dá na habilidade, quando não dá na qualidade, dá na raça, dá na experiência e dá na confiança. Palmeiras hoje é um time confiante, que sabe que mesmo quando as coisas não estão dando certo, em algum momento isso pode mudar. E de novo, isso mudou. Não tem nenhuma dúvida, resultado importantíssimo para o Palmeiras. Vamos com o Everton aqui, ó. O Everton primeiro tá falando com as detentoras, Garrafa, depois a gente coloca ele ao vivo aqui no Mesa Redonda, mas você falava sobre o Paulinho, é bem verdade. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Bolívar, não foi relacionado para a partida de hoje. Segundo o Palmeiras, ele segue um cronograma aí individualizado. Ele jogou muito tempo contra o São Paulo, algumas rodadas, né? Então o Palmeiras vai fazendo esse controle de carga. Segundo o Palmeiras, a carga foi
muito intensa na partida contra o São Paulo, por isso esse controle acontecendo agora em relação ao Paulinho. Não atuou contra o Bolívar, não atuou hoje, não ficou nem no banco de reservas, treina amanhã na academia de futebol e a expectativa é de que ele fique à disposição do técnico Abel Ferreira para quinta-feira contra o Ceará, jogo 2 aí da terceira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o primeiro jogo fora de casa e recebe agora o Ceará no Allianz Parque. O Everton está falando aqui, eu devolvo para vocês poderem debater um pouco sobre o Paulinho. Na sequência o Everton vem e eu chamo você de novo, tá, Garrafa? Tá certo, então prioridade para o Zé Paz lá, quando o Everton estiver liberado, ele vem para conversa com a gente. Cleiton, o Paulinho está aos poucos reconquistando a condição de titular e o Abel, a comissão técnica, acaba optando em preservá-lo em alguns jogos. Faz parte do processo, é importante às vezes também o descanso, vocês como ex-atletas? Ah, sem dúvida, Garrafa, sem dúvida, né? Principalmente ele que vem de uma lesão um pouco complicada, né? Até questão de pegar ritmo, às vezes quer acelerar, pode ser que atrapalhe, né? Esse rendimento dele, então acho que é bom descansar ele um pouco. Tem vários jogos ainda na sequência aí, né? Que com certeza ele vai estar 100% aí para poder ajudar o Palmeiras. E impressiona muito que não deixa a equipe, né, gostar do jogo. A gente realmente teve dificuldade no primeiro tempo, não conseguiu, né, propor aquilo que a gente esperava, impor uma dificuldade para o adversário, mas mesmo assim achei que a gente criou também chance. Acho que mas é o futebol, a gente tem que ter entendimento também. Acho que, né, a comissão técnica foi muito bem no intervalo de entender o jogo, o que o jogo pedia, fez as substituições necessárias para ajustar a equipe e acho que mais uma vez o banco também, quem entrou no segundo tempo, fez a diferença. Isso foi muito importante. A gente viu de novo o Luiz voltar a jogar, o Thales voltar a jogar, que são garotos aí que no começo do ano nos ajudaram muito. E o Maurício também, que vem voltando de lesão, né, adquirindo a sua melhor forma. Então estamos felizes por isso, acho que foi uma grande vitória e acho que merecida aí pelo segundo tempo. O Everton, Palmeiras pegando hoje o Red Bull Bragantino, na sequência tem o Ceará pela Copa do Brasil, depois o Flamengo, adversários importantes no Campeonato Brasileiro, adversários que estão lá em cima. A importância desses jogos antes do Mundial de Clubes para preparar o Palmeiras para essa competição tão importante? Eu acho que realmente são adversários que vão nos ajudar muito nessa preparação também. Lógico que o nosso objetivo aqui agora é poder buscar a classificação quinta-feira diante de um adversário que está muito bem, né, dentro do campeonato, apesar de ter perdido o primeiro jogo, mas nós não temos dúvida que vai ser um jogo muito difícil, que a gente vai ter que, né, dar o máximo, competir muito para buscar a classificação. Depois é o Flamengo, o Cruzeiro, que está muito bem. Então são adversários muito duros, muito difíceis. Libertadores, independente se já está classificado, mas a gente sabe que são sempre jogos competitivos. E acho que tudo isso também nos prepara para o que vem pela frente, né? Então jogar cada jogo como uma decisão, como a gente vem fazendo, se preparar bem, porque acho que o Palmeiras vai competir, né, que é o que sempre faz todo jogo, mas lógico, focando sempre aqui no nosso objetivo presente, que é a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. Ô Everton, são 4 pontos de vantagem, né? A gente sabe que ainda é uma fase inicial do Campeonato Brasileiro. Como você bem colocou, ainda tem jogos difíceis antes da parada para o Mundial. Dentro da estimativa, da conta de vocês, que eu sei que vocês trabalham com algumas metas menores, essa era mais ou menos a conta? Ou você acha que dá para ter ainda mais tranquilidade antes dessa viagem? Cara, eu acho que quando se trata de Palmeiras, né, tem que tentar vencer todos os jogos, né? Tentar somar o máximo de pontos possível. A gente sabe que a competição é difícil, é uma competição de regularidade. A gente sabe também que o campeonato vai parar e muitos times, né, ou talvez aí 95 ou 90 e tantos % dos times, eles vão ter uma pausa, vão ter um descanso, vão poder renovar suas forças, e o Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo vão continuar competindo, né? Então a gente sabe que lá no final talvez isso faça muita diferença, né? Por isso que é importante somar pontos agora, por isso que é importante estar bem no campeonato, para que a gente possa depois ter um pouco mais de tranquilidade. Mas acho que, como eu falei, é pensar jogo a jogo, ponto a ponto. Nosso próximo adversário no Brasileirão é um candidato ao título, é um adversário muito difícil e a gente vai ter que competir como a gente sempre vem fazendo para tentar vencer o jogo. Everton, depois do apito final ali, você fez questão de convocar todos os jogadores para que se aproximassem, né, da torcida.
os palmeirenses que estiveram aqui hoje em Bragança Paulista para essa comemoração. E tem sido assim nessas vitórias que o Palmeiras tem conseguido, né? Principalmente nesse momento de recuperação depois da derrota na final do Campeonato Paulista. O que mudou? E você já passou por algumas reinvenções do Palmeiras desde a sua chegada ao clube, mas o que mudou dessa temporada para a temporada passada? A gente tem visto um time muito mais unido. O que dá para você colocar dentro disso? Justamente, claro, né, levando em consideração também essas comemorações que a gente tem visto que o Palmeiras, de fato, né, tem aproveitado cada vez dos 3 pontos conquistados. Boa. Cara, eu acho que eu acabei de falar ali há pouco que é muito difícil vencer, né? É um preço muito alto que se paga. Não só nos 90 minutos, mas em toda a preparação. A gente também deixa tudo que a gente pode no dia a dia, no treino. E acho que quando se vence, você tem que celebrar, tem que haver uma comemoração, sabendo que, óbvio, que aquilo ali não resolveu o campeonato, não decidiu nada, mas é uma vitória, e a vitória ela sempre tem que ser celebrada, ainda mais diante do nosso torcedor. Todo mundo acompanha aqui e vê muitas vezes o que Abel pede, essa união, e fala quando a gente está unido junto com o torcedor, tá sempre jogando junto, faz toda a diferença, e acho que nada mais justo do que a gente viu o estádio cheio aqui hoje ali do torcedor palmeirense que veio aqui, nos apoiou do início ao fim, mesmo quando a gente estava perdendo o jogo. Então nada mais justo do que celebrar junto com eles e criar essa conexão, essa energia que é muito importante para a gente. E acho que o que mudou, além das peças do ano passado para cá, né, chegou muita gente nova, mudou bastante coisa, saiu muita gente. Eu acho que o começo era natural que desse uma oscilada, porque são jogadores novos, se adaptando ao clube, mas hoje a gente já vê essa energia muito boa, todo mundo bem adaptado, pronto aí para ajudar o Palmeiras, e acho que a prova disso é os resultados que a gente vem alcançando nas últimas partidas. Tá aí a palavra do Everton aqui no Mesa Redonda. Valeu, Everton. Olha só, até tentei colocar uma escuta aqui no goleiro do Palmeiras, viu, Garrafa? Mas a assessoria, o Luan, o pessoal falou, poxa, só falta o Everton pra gente voltar para São Paulo. Então, infelizmente, não consegui colocar a escuta nele, mas conseguimos ouvir o Everton aqui no Mesa Redonda. Fala, porcada! Olha, eu vou abrir dizendo uma coisa para vocês sinceramente, cara. Eu hoje, neste pós-jogo, eu não gostaria de ouvir críticas pesadas para o time, certo? Porque, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês não têm orgulho desse time, desse trabalho do Palmeiras, eu realmente não sei mais o que dizer, sabe? Eu fico sem palavras, porque é impressionante, é muito impressionante o que esse time está fazendo. São 5 jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro, 5 vitórias. Numa tarde e noite, cara, que o time sofreu, mas muito, principalmente no primeiro tempo, o time cansado, pesado, e, cara, o Bragantino ganhando todas as divididas, chegando junto, conseguindo acuar o Palmeiras. É um negócio impressionante a resiliência do time, e ainda ficaram no banco de reservas o Veiga e o Felipe Anderson, e o Paulinho também fora com o Estevão, o Vitor Roque, né? Então, é um negócio, gente, é muito impressionante o que a gente viu hoje em Bragança Paulista. A gente não pode, de jeito nenhum, normalizar isso, achar que isso é da rotina de um time de futebol, porque não é. O Campeonato Brasileiro é duríssimo, certo? Muito duro, muito difícil. E o Palmeiras vai a Bragança num estádio acanhado, público perto ali. Talvez isso tenha feito a diferença. O gramado, o time não estava conseguindo jogar no primeiro tempo, né? Não estava conseguindo. É uma coisa assim, de louco, sabe? De louco. É uma coisa impressionante. É muito impressionante. Sinceramente, gente, não dá para normalizar e achar que um time que tem um desempenho desse é algo normal. Eu peço a vocês a gentileza mesmo, da gente hoje, cara, enaltecer a força desse time, a força desse elenco, a força de um trabalho, que trabalho espetacular do Abel e da comissão técnica, né? Hoje ficou muito claro como o trabalho está sendo conduzido, né? Você percebe que entre os meninos no time
e o rendimento melhora, a força do time cresce, o time fica mais forte. É um negócio assim que eu poucas vezes vi no futebol brasileiro, ou não me recordo de ter visto isso no futebol brasileiro. É de orgulhar mesmo, sabe? É de orgulhar o torcedor palmeirense. Se você, mesmo que você seja um corneteiro, insatisfeito com as coisas, cara, é um negócio impressionante o que esse time faz e fez hoje em Bragança Paulista, tá? É muito impressionante. Não dá para dizer que isso é normal de um time. Ah, é normal. Palmeiras ganhou lá, é normal, normal. Não é normal, cara. Não é normal uma campanha dessa, sabe? Com esse monte de jogos. Tudo bem, o elenco é muito bom, é sim. Mais uma vez, ele se provou hoje que o elenco é bom, mostrou que o elenco é bom. É para isso que os investimentos foram feitos. O time tem 7 vitórias, um empate e uma derrota no Campeonato Brasileiro, 81% de aproveitamento. Abriu 4 pontos para o Flamengo, abriu 5 pontos para o Bragantino. E se o Cruzeiro empatar, por exemplo, resultado normal de um clássico, o Palmeiras mantém 4 pontos pro Cruzeiro. Cara, assim, é uma coisa muito grande, tá? É muito grande mesmo que a gente viu hoje em Bragança Paulista, tá? Vamos que vamos. E de novo, cara, muito legal a sintonia, né, da torcida com os jogadores. Teve comemoração, os jogadores foram até a torcida. Isso é muito incrível. Vamos lá. A gente pode falar individualmente, sabe? A atuação do Giai, de novo, soberba, mas é uma coisa que me, me, me deixa assim, perplexo. É a força que esse cara tem, né? É a força que esse Giai tem. Teve um lance lá no Bragantino, ele saiu atrás, o cara na frente, e ele vai, dá um carrinho, manda a bola para escanteio. Alô, Silene! Um abraço para você, Silene. Tudo bem? Ó, que beleza, ó. Então, cara, foi um primeiro tempo de sofrimento mesmo. O time jogou mal, foi bem difícil, certo? O Palmeiras teve muita dificuldade no primeiro tempo, né? Não conseguiu criar muito pelas pontas, até depois a gente viu essa mudança no intervalo. O que você acha que teve essa dificuldade no primeiro tempo e qual foi o pensamento de estratégia para tentar mudar? Nós sabíamos que tínhamos que entrar forte, porque é um adversário que estava há 8 dias sem competir. Tinha 100% de energia e nós sabemos a dificuldade que é, porque lá na Europa são poucas as equipas que estão nas competições, aqui no Brasil são quase todas, então ou seja, aqui equilibra um pouquinho, e quando há estas equipas muito boas que não estão nas competições sul-americanas, torna-se ainda mais difícil, que é o caso do Bragantino, que é uma equipa muito qualificada, uma equipa muito bem treinada, que sabe o que faz, difícil, por isso é que estava em segundo lugar, e nós sabíamos que tínhamos que estar no máximo das nossas forças, e na primeira parte não conseguimos ser pressionantes, não conseguimos ganhar os duelos, não conseguimos quebrar a primeira pressão 3-3 do Bragantino. Eles tiveram muito sucesso na forma como estavam a pressionar. Depois ao intervalo tivemos que ajustar um pouco, tanto com substituições como a forma de posicionamento dos nossos jogadores, para estarmos mais perto dos jogadores do Bragantino. Tivemos que arriscar um pouquinho e felizmente conseguimos ter essa superioridade na pressão, no ganho da bola. Começámos a jogar mais dentro do meio campo do Bragantino, e isso fez com que conseguíssemos, dentro das nossas dificuldades físicas de alguns jogadores, devido à sequência de jogos, mas estando mais perto da baliza do adversário torna-se mais fácil, e conseguimos recuperar as bolas um pouquinho mais na frente, e que ajudou a conseguirmos criar mais oportunidades no segundo tempo. João, tudo bem? Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM.
Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a vitória, né? Quando ela é conquistada na marra desse jeito como foi hoje pelo Palmeiras, né? Não abdicando em nenhum momento, apesar de ter passado ali em torno de 55, 60 minutos sofrendo com o adversário, o fator casa e tudo mais. O quanto esse tipo de vitória contribui para uma coisa que a gente tem visto muito do Palmeiras também nesses últimos jogos, que é a questão da união do elenco. Mudou o ambiente da temporada passada para essa? Vocês têm visto esse grupo do Palmeiras mais unido do que foi em relação à temporada passada, até porque a gente tem visto que as comemorações são diferentes esse ano, né? Obrigado. Boa noite. Quando se ganha, torna-se tudo um pouquinho mais fácil. Mais fácil no dia a dia, mais fácil no trabalho, mais fácil na gestão, porque mesmo os que estão de fora compreendem e entendem que a equipa está a ganhar. E este ano conseguimos ter mais soluções. Mas há uma diferença, que este ano também há muito mais jogos. Ou seja, estamos há 2 meses e pouco a jogar de 3 em 3 dias. E os jogadores sabem isso. Nós fomos claros desde o primeiro dia a dizer que este ano a estratégia independente sabem há mais soluções. Mas há uma diferença, que este ano também há muito mais jogos. Ou seja, estamos há 2 meses e pouco a jogar de 3 em 3 dias e os jogadores sabem isso. Nós fomos claros desde o primeiro dia a dizer que este ano a estratégia, independentemente se ganhássemos ou não, iria ser diferente, iria ser mais rotativa, íamos pôr os jogadores mais inteiros, porque achávamos que todos estão mais, os 2 jogadores por posição estão mais nivelados, mas isto tudo só se junta e só se cola com as vitórias. E ganhando é mais fácil amanhã de manhã chegar no CT e começar a preparar o jogo de quinta-feira para a Copa. É mais fácil, o ambiente é mais fácil, é mais, a recuperação é menos pesada, e não é questão deste ano ser o espírito ser diferente ou não. É sangue novo, e em tudo na vida às vezes é preciso algumas mudanças, porque era um elenco já com jogadores de há muitos anos no Palmeiras, e sentimos a necessidade de trazer algum sangue novo e ajuda porque estamos a ganhar. Pois é, família, a gente viu aqui um pouco da repercussão, né, do pessoal do All Sport falando sobre o Palmeiras, também o Paulo Massini aqui, Paulo Massini que sempre traz aí boas informações, apesar que hoje, né, o Palmeiras não jogou bem, então a gente só tem que enaltecer mesmo essa resiliência do Verdão, tem muito o que falar, ninguém foi brilhante, apesar que o Giai mais uma vez ali individualmente jogou muito bem, a parte defensiva do Giai foi monstro, e é isso, cara. Palmeiras virou o jogo difícil, jogo duro, Palmeiras cansado. O Bragantino que passou a semana inteira se preparando, o Bragantino tava totalmente descansado, né? Vieram pra cima, jogo pesado. Mas o Verdão com a sua resiliência conseguiu aí mais uma vez uma vitória fora de casa. Segue 100% fora de casa no Brasileirão 2025. Aliás, na temporada, né? O Palmeiras não perde desde o ano passado. Perde fora de casa. E esse ano já são 5 jogos, 5 vitórias, beleza? Verdão é líder, 22 pontos, abriu 4 de vantagem pro Flamengo. E é isso. O Cruzeiro vai jogar agora, se ganhar do Atlético Mineiro, o Cruzeiro deixa em 3 pontos de vantagem. Mas essa, na pior das hipóteses, ainda é uma excelente vantagem pro Verdão. O próximo jogo é contra o Flamengo. Jogo difícil, jogo direto mais uma vez, que igual foi hoje contra o Bragantino. Direta pela liderança. Apesar que mesmo que se o Flamengo ganhe, não passa o Verdão. Mas o Palmeiras tem que continuar nessa pegada, manter firme. Porque a parada do Mundial, se o Palmeiras estiver em primeiro, vai trazer muita moral pro Verdão. Cara, vai ser excepcional disputar esse campeonato tão difícil que vai ser o Super Mundial, sendo o melhor time atual do Brasil, né, família? Vimos aqui também um pouco da coletiva aqui do João Martins, ele falou exatamente isso, cara. Cansaço, individualmente o Palmeiras não estava bem, quem brilhou, cansaço físico bateu também. Cansaço físico bateu. É isso. Temporada cheia, o Palmeiras disputa todas as competições, então são muitos jogos mesmo pela frente, beleza? Os créditos vão estar todos aqui na descrição, família. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, beleza? Deixa o like aqui e comenta o que vocês acharam da partida de hoje. Mesmo o Palmeiras não jogando bem, o resultado foi justo, o resultado... Pô, o Palmeiras estava perdendo a liderança pro Bragantino, então foi assim, um resultado excepcional do Verdão, beleza? Até o próximo vídeo, família. Avante palestra, os porco é louco, é nóis.